Sua mãe te ligando, você ali no meio de uma reunião de trabalho, de repente seu filho sai ali do quarto, entra onde você está no escritório e pede ajuda ali no dever de casa, e alguém começa a fazer uma ligação ali no grupo de família do WhatsApp. Ufa, imagina só esse caos. E tudo isso em questão de minutos, né? E muitas vezes é exatamente esse caos que acontece com a gente, né, no nosso dia a dia. Esse e muitos outros cenários que eu não vou nem trazer por aqui, né? Onde tudo acontece ao mesmo tempo e o tempo todo. Aí o nosso foco fica totalmente descontrolado, para não falar que ele fica praticamente destruído, né? Você fica ali, parado, olhando, meio sem acreditar no que está acontecendo, olha para a tela do computador, completamente perdido e com aquela vontade de dar um grito, para! Mas você tenta se controlar. E aí, quando as coisas começam a voltar à normalidade, você pensa, o que é mesmo que eu estava fazendo? Porque parece que o seu cérebro agora está em 1000 lugares diferentes ao mesmo tempo, né? Menos ali onde ele deveria estar. E se essa cena te parece familiar, fica tranquilo que até o final desse episódio você vai aprender muitas coisas, muitas práticas aqui para aprender a lidar com esse cenário sem que você surte no seu dia a dia, né? Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou coach, eu ajudo as pessoas a desenvolver aí os melhores hábitos, a autodisciplina, manter o foco para que possa ter uma vida mais saudável, né? Transformar a vida tendo produtividade e não só ficar ali trabalhando o dia inteiro e chegar no final do dia sentir que não entregou nada, né? E se você for novo por aqui, não deixa de assinar o canal para que você receba também toda semana um conteúdo exclusivo que vai te ajudar a sair dessa zona de conforto, ser mais produtivo, ter mais foco, ter mais disciplina e parar de procrastinar de uma vez por todas, né? E se você preferir, também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição desse mesmo episódio, independente se você estiver assistindo no YouTube, TikTok, Instagram, não faz diferença, até. Você já deve estar de saco cheio de ouvir essa frase, principalmente se você me acompanha, mas a gente vive em uma era de hiperconectividade. O que eu quero dizer com isso? Urgências constantes, responsabilidades que se empilham ali ao longo do dia e sempre uma coisa atrás da outra, né? A gente não consegue ter um intervalo para descansar. Mais ou menos como se você estivesse montando um castelo de cartas ali, cartas de baralho, se você já brincou com cartas de baralho para montar um castelo, você sabe que é muito bonito ali, mas que é difícil manter, porque é totalmente instável, né? E aquilo dali pode desmoronar com um menor vento. O vento mais leve já vai fazer com que esse castelo caia, né? E esse vento pode ser uma cobrança que vem de todos ao seu redor, né? Sua família, seu trabalho, a sociedade e principalmente de nós mesmos, né? E quando tudo acontece ao mesmo tempo, manter o foco se torna não só um desafio mental, mas é quase que uma batalha que muitas vezes acaba abalando o nosso lado emocional. O foco não é só prestar atenção em alguma coisa, é uma habilidade também de dizer não a 1000 outras distrações que estão ali e que você sente aquela vontade o tempo todo de dizer sim. E o sim, ele tem que ser para o que realmente é importante para você, né? E conseguir se ancorar em um ponto firme que seja dentro de você, mesmo quando a vida ao seu redor está ali naquele furacão. Isso sim é manter o foco. Mas como é que você pode fazer isso quando a gente está tentando ali vencer as contas, mensagens acumuladas, compromissos atrasados e tudo isso causa aquele sentimento conflitante, aquela dor no peito, né? O seu peito fica acelerado, você fica nervoso, ansioso, isso tudo acontece ao mesmo tempo. E eu vou te mostrar que você não precisa esperar tudo se acalmar para você reencontrar a sua paz interior, vamos dizer assim, a sua produtividade. Às vezes é justamente no meio dessa bagunça que você vai descobrir que alguns pequenos hábitos ou algumas pequenas mudanças do seu dia a dia é exatamente o que falta para você conseguir montar ali o seu quebra-cabeças, nesse sentido de ter toda a visão do que ele faz parte, né? E o que acontece quando você tenta ouvir 3 pessoas falando ao mesmo tempo? É quase que impossível, né? Você tem aquele ruído, você até capta algumas coisas, mas você não consegue entender praticamente nada. Agora imagina acontecendo isso dentro da sua cabeça, né? Dentro da sua mente. Essa é a realidade do nosso cérebro. Quando a gente está sobrecarregado por muitas tarefas, emoções ou estímulos ao todo tempo, né? Estímulos externos principalmente a todo tempo, é isso que acontece com o nosso cérebro. A sensação é de uma pane mental. E não é exagero. Pensa no seu cérebro, se você usa navegador, o Chrome, Internet Explorer, o Edge, enfim, Safari no celular. Se você usa um navegador, você sabe que cada vez que você vai
criando ali uma preocupação, uma atividade, você vai criando uma aba nova, né? Uma conversa pendente que tem ali as notificações, né? No nosso cérebro acontece exatamente a mesma coisa. Você vai colocando ali e à medida que as abas, né, vão se acumulando, o sistema começa a travar. No computador ele esquenta, a velocidade diminui e chega um momento onde parece que você clica ali e nada acontece. E o nosso cérebro, ele vive mais ou menos uma coisa muito parecida, né? Quando você tem muitos capítulos, muitas abas simultâneas ali, na vida, sem pausa, sem organização, sem descanso, parece que você está realmente chegando num momento onde essa multitarefa acaba sendo prejudicial, né? E tentar ser multitarefa é burrice. O nosso cérebro, ele foi projetado para focar, mas não multitarefar de forma intensa, né? O foco, ele exige que a gente tome essa decisão, e cada vez que a gente troca uma tarefa em outra, a gente vai demandando cognitivamente, emocionalmente, e vai consumindo aquele nosso recurso que a gente já falou aqui, que é o autocontrole, né? A nossa capacidade de tomar decisões. A cada interrupção, o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, acaba se elevando, e quando você tem pequenas distrações, que são prazerosas na maioria das vezes, como por exemplo checar as redes sociais, o seu cérebro libera dopamina e acaba viciando em micro-recompensas e afastando a gente do que realmente é mais profundo e vai trazer resultado pra gente. Além disso, tem um outro vilão, que é o que eu já falei aqui, a fadiga de decisão, né? Alguns estudos mostram que quanto mais a gente toma decisões ao longo do dia, mesmo que sejam decisões pequenas, como que blusa eu vou usar, o que eu vou almoçar, a energia ela vai se desgastando, ela vai diminuindo ao longo do tempo. E aí sobra menos para você tomar decisões importantes. Isso explica porque às vezes, depois de um dia intenso, a gente não consegue nem pensar sobre o que adiantar. Qualquer coisa serve, né? Você já meditou em um alarme de incêndio, né? Aquele que às vezes tem no prédio? Se a resposta foi não, provavelmente você não entendeu aqui a metáfora, né? Foco não é só se concentrar, não é só desatenção, essa falta de foco, né? Quando a gente está emocionalmente afetado, seja por conflitos pessoais, por insegurança, por medos, por ansiedade, o nosso cérebro entra num estado de alerta. Lembra? A amígdala cerebral, a nossa sentinela emocional, vamos dizer assim, que tenta nos proteger de todos os riscos, mesmo quando efetivamente isso não é um risco. Então, nesse cenário, ela começa a disparar sinais de perigo. E qual é o resultado? A parte racional do nosso cérebro, né, o córtex pré-frontal, que é a parte mais racional, vamos dizer assim, ela começa a parar de planejar, de decidir, de focar e perde esse espaço para a parte mais emocional, né? E é exatamente como se você estivesse tentando meditar, né? Eu quero trazer a tranquilidade no meio de um alarme de incêndio, aquele caos total, né? Não é que você não tenha força de vontade ou não tenha autocontrole. É que o seu sistema neurológico, ele está operando no modo de sobrevivência e não no modo de foco. Pô, Bruno, mas eu dou conta de tudo isso. E deve ser o que você está pensando aí, porque muitas vezes a gente realmente dá conta disso tudo, porque a gente tem que dar conta, é simples assim. Mas provavelmente você não sabe o custo que isso traz para sua vida, né? Aquela sensação de improdutividade constante, mesmo quando você está ali sempre ocupado, né? Que a gente sabe que estar ocupado é diferente de ser produtivo. A culpa por não conseguir focar, que alimenta ali aquele ciclo de autocrítica, eu não consegui fazer, eu não consegui focar, eu tô devendo, né? Aquela sensação ruim que dá um aperto no peito. A dificuldade para dormir, já que a mente continua processando ali aquelas pendências, poxa, hoje eu devia ter feito isso, não fiz, e aí a sua noite fica pesada, o seu sono fica pesado, né? Problemas de memória e de atenção que prejudicam ali a performance no seu trabalho, no seu dia a dia e até mesmo nas suas relações. Desconexão emocional, onde você está fisicamente presente, isso acontece muito na mesa de jantar ou quando você está ali no almoço com os colegas, você está presente, mas a sua cabeça está pensando qual a próxima tarefa que você vai fazer. É por isso que manter o foco vai muito além da produtividade. É uma questão de presença verdadeira no que é importante para você, na sua vida. E antes de continuar, eu vou reforçar aqui. Não se culpe por você ser tão desfocado. A vida moderna, ela não foi feita para manter a gente em foco. Ela foi desenhada para criar distrações, para fazer a gente se sentir constantemente atrasado, insuficiente, em dívida com tudo, com todos. A boa notícia é que quando você tem consciência, quando você tem intenção das suas ações, e também, obviamente, você tem algumas ferramentas práticas para você aplicar, você pode virar esse jogo, tá? E é por isso que eu vou te trazer aqui um checklist com 7 práticas que você pode aplicar, e aí de forma independente, para poder diminuir o impacto dessas 1000 coisas acontecendo no seu dia a dia e te trazer um pouco mais de tranquilidade e principalmente de foco, né? E não é, como eu falei, não é necessário aplicar tudo de uma vez. Você pode escolher a ou as que fazem mais sentido para você,
na sua rotina atual, obviamente, né? A ideia não é trocar totalmente o que você faz, e você vai testando. O importante é que você comece e depois você vá progredindo. E a primeira prática é criar um ritual de foco diário. Não importa, pode ser 5, 10 minutos, assim, no início do dia. Então, por exemplo, assim como um atleta está ali se aquecendo antes de treinar, a sua mente ela também precisa de um aquecimento para ela entrar num estado de foco, num estado de concentração. E para fazer isso, você pode escolher um horário. Geralmente, eu faço isso no final do dia ou no início do dia seguinte, né? Eu prefiro até fazer no final do dia, mas ultimamente eu tenho feito bem no início do dia. Antes de começar o dia a dia, eu já faço a minha programação ali. Então eu encontro um lugar tranquilo, eu respiro durante 2 minutos, eu visualizo o que eu preciso fazer naquele dia, o que realmente é importante, eu ajusto as minhas tarefas, então eu uso a ferramenta To Do, né, tarefas lá da Microsoft, mas isso daí você pode usar até um papel, um caderno que vai servir. E esse ritual simples, ele já tem ali um marco psicológico, né, para o seu dia, que mesmo que você tenha o caos externo, o seu momento de foco, sabendo com clareza e com intenção o que você tem que fazer, vai estar registrado. E aí vai ser mais fácil você entender as prioridades e não se perder nesse redemoinho aí maluco do caos que acontece no nosso dia a dia. A segunda prática é use a técnica do uma coisa por vez. Se tudo parece urgente, nada realmente é urgente, né? Você já deve ter ouvido essa frase. O foco ele nasce da escolha consciente de fazer uma coisa de cada vez. Então, pega uma folha de papel, lista tudo que você precisa fazer, que está te sobrecarregando, faz lá como o Dumbledore, tira da penseira, tira da mente, joga na penseira, né? Bota ali no papel, prioriza só as coisas que você precisa realmente resolver agora e coloca ali uma técnica, pode ser um Pomodoro de 25 minutos para você focar e depois desses 25 minutos você tira ali 5 minutos de descanso, não tem problema, mas para você manter de forma consistente o seu foco. Aí no final, obviamente, você tem que celebrar, marcar o seu progresso, mesmo que ele seja pequeno, porque essa sensação de avanço, ela acaba trazendo ali um alívio mental e que é muito melhor do que chegar, sei lá, na metade do dia, na hora do almoço, e falar, poxa, tenho 10 atividades meio feitas. Meio feito é não feito. Então, assim, é melhor você concluir uma do que ter 10 no meio do caminho, né? A terceira prática é estabeleça microzonas de proteção mental. Em um mundo onde a gente vive, que é barulhento e não só no sonoro, né, mas mentalmente, achar ali trincheiras de silêncio vai te ajudar muito. E são pequenos espaços ou tempos em que nada e nem ninguém te atrai, nem mesmo você mesmo, tá? Uma coisa que você pode fazer, que eu costumo fazer inclusive, eu boto fone, meu fone anti-ruído, ou um fone que tem ruído branco, uma musiquinha ali que tem um som ambiente, que não vai te tirar a concentração. Ou coloca o celular em modo avião durante 30 minutos, avisa as pessoas, olha, eu vou entrar aqui no modo de foco, tá? Ou avisa no trabalho, ó, durante 30 minutos eu vou desligar aqui as notificações porque eu preciso manter o foco, né? Bota um post-it, se você estiver no presencial, para avisar as pessoas que naquele momento você está num limite onde elas podem te interromper. O foco, ele é o ato de colocar esses limites para você e para os outros com você. E tanto que você precisa respeitar os seus limites também, né? A quarta prática é limpe um ambiente visual e mental também, né? A gente sabe que ambientes desorganizados, eles acabam fazendo com que a nossa mente fique pulando de uma coisa para outra, né? Se eu estou no escritório e ele está muito desorganizado, eu já falo, poxa, eu tenho que guardar aquilo, tenho que arrumar, tenho que botar roupa para lavar, tenho que guardar os cabos, e esse excesso de estímulos, principalmente visuais, ele acaba atrapalhando muito. Então, o que você pode fazer? Dedica 5 minutos para organizar o seu espaço de trabalho, né? Seja o escritório, seja no presencial, seja na sala, onde você estiver. Escreve o que está te incomodando, te distraindo num papel, faz ali um brain dump, né? Uma descarga dos seus pensamentos. Jogue fora coisas que não são essenciais. Poxa, eu estou guardando aquele papel que eu fiz uma anotação. Cara, passa para o computador e joga fora esse papel. E coloca ali, no máximo visível, 3 prioridades do seu dia, para também não gerar aquele excesso de estímulo de coisas que você tem que fazer. Essa limpeza simples já reduz aí esse ruído mental e vai trazer aquela sensação de mais leveza, de mais tranquilidade para fazer o que efetivamente tem que ser feito, né? A quinta prática é a regra das 3 perguntas poderosas, né? Sempre que você se sentir perdido ou sobrecarregado, para durante alguns segundos e pergunta para você mesmo: o que realmente é importante agora? É isso ou as outras coisas que estão acontecendo aqui? O que dessas coisas pode esperar? O que eu posso delegar ou até mesmo deixar de lado, nem fazer? Muitas dessas técnicas, elas são derivadas de modelos de matriz de Heisenberg, modelos de priorização, né? E eu não vou entrar aqui muito em detalhe, você pode até procurar, mas você já pode começar por uma técnica simples como essa de 3 perguntas, que já vai ser um ótimo início
para você priorizar suas atividades. A sexta prática é desconecte para que você possa se reconectar, né? Sim, você também precisa se desconectar, não só do celular, mas de todo o excesso de estímulos que a gente tem e que dificulta a gente ouvir até o nosso próprio pensamento, né? Então você pode criar ali um bloqueio digital, vamos dizer assim, de pelo menos 30 minutos por dia. Você pode caminhar sem o celular ou sem visitar ali as redes sociais. Você pode fazer alguma coisa manual, como por exemplo desenhar, cozinhar, pintar, cuidar de plantas, né? Ou até ficar com o seu pet. Eu vou ficar um tempo aqui, 30 minutos com o meu cachorro, com o meu gato, isso vai te fazer muito bem. Use esse tempo para respirar, para refletir, ou simplesmente para não fazer nada. Porque você não precisa ser produtivo o tempo todo. Essa outra falácia aí que, não, eu preciso estar o tempo todo produzindo, senão isso não é bom. Não, você precisa de uma pausa, você precisa de silêncio. E silêncio não é improdutividade, é um momento de reconexão consigo mesmo. E a sétima prática é treine a sua mente como você está treinando um músculo, né? Eu já falei muito essa metáfora aqui, né? O foco é como um músculo, lembra? Eu até inclusive falei no último episódio. Se você não usa, ele enfraquece, mas se você treina ele, ele vai crescendo, né? Então comece com ciclos curtos de concentração, ali de 10 minutos, de 15 minutos por dia. Use aplicativos que te permitam fazer práticas de meditação guiada, journaling, que é registro do seu dia, respiração consciente, né, o mindfulness. Então, tudo isso vai te ajudar a manter melhor o seu foco e, com o tempo, ficar cada vez mais firme nesse foco, né? Aumente progressivamente, obviamente, para que você não se sinta ali sobrecarregado e, com o tempo, você vai ficando mais confiante, né? E reconheça cada uma dessas vitórias que, como um treino de musculação, você também vai conquistando aí ao longo do tempo, né? Aos poucos, o que antes te congelava, você vai perceber que vai se tornar um hábito, vai se tornar uma coisa natural. Então, voltando àquela cena do início do podcast, você estava ali cercado de tarefas, de cobranças, de interrupções, de emoções conflitantes, que a sua cabeça estava pirando, né? Estava girando, seu coração estava acelerado, você estava ansioso, tudo parecia urgente, vem filho, vem esposa, vem mãe, e você não sabe nem o que fazer, você não consegue nem começar. Só que agora você está diferente, você já conhece as práticas que eu te apresentei para te ajudar a manter no controle. Você não está mais naquele centro do furacão, você não está mais sendo levado pelo vento. Você está no centro do seu próprio foco, você está consciente, você está presente e você está ancorado nessas práticas que você aprendeu. Porque você entendeu que manter o foco não é esperar que a vida fique tranquila. A gente sabe, não vai acontecer. É criar tranquilidade dentro de você, mesmo quando a vida está gritando lá fora, né? Não só a vida, mas as pessoas ao seu redor também, né? Então, recapitulando o que a gente aprendeu até aqui, que o foco se perde quando o cérebro entra em sobrecarga e aí o lado emocional, né? A vida ela acaba assumindo ali o volante, né? Que a gente é inundado por distrações e estímulos o dia inteiro, mas que a gente pode treinar a nossa mente para filtrar e priorizar da forma correta, que o foco começa com pequenas decisões, não precisa ser nada absurdo, não precisa ser um evento, né? Há uma pausa aqui, uma respiração controlada ali, uma coisa por vez, isso tudo vai te ajudar. Que criar rituais, proteger o seu espaço mental, estabelecer limites, são coisas simples que você pode fazer, mas que vão trazer uma manutenção do seu foco muito grande, né? E que mesmo nos dias mais confusos é possível encontrar um centro de paz dentro de você, né? Sempre que a vida parecer demais, dá uma parada, respira fundo e se pergunta: o que depende de mim agora? Essa pergunta, ela vai te trazer de volta, ela vai parar o seu corpo e vai te trazer de volta para o momento presente, né? Para que você realmente faça o que é importante para você. E se esse conteúdo te tocou de alguma maneira, compartilha ele com alguém que também esteja sobrecarregado, que precise reencontrar o seu foco, salva ele nos seus favoritos para você voltar aqui no momento mais para frente, onde você possa usar esse conteúdo como primeiros socorros, vamos dizer assim, para quando você estiver num momento turbulento, né, da sua vida. E você vai aprender ao longo do tempo que você é mais forte do que o caos que te cerca. E o foco é o primeiro passo para você lembrar disso todos os dias. E se você quiser continuar essa jornada de autorreflexão, de desenvolvimento pessoal, se inscreve no programa Fora de Série. É um treinamento que foi dividido em 3 pilares, né?
o pilar do autoconhecimento, que tem muita relação com o que a gente falou aqui, que é de ter consciência, intencionalidade, saber o que acontece com você, né? Entender o seu momento atual, como é que você pode treinar o seu cérebro, como é que funcionam os componentes do seu cérebro e ajustar os seus comportamentos. A gente tem a etapa de autorregulação, onde você vai aprender a construir uma mentalidade de crescimento, quais são os alicerces que você precisa desenvolver para que realmente você possa aproveitar a oportunidade e para que você tenha inteligência emocional para lidar com todas as situações que acontecem no seu dia a dia. E a gente vai para o último pilar, que é o pilar de autogestão, que é, uma vez aprendendo como é o meu cenário atual, como funciona o meu cérebro, como eu tenho que evoluir ele, beleza, como é que eu aplico isso? Porque muitos treinamentos que você acaba entrando são treinamentos muito teóricos, onde você sai dali com muito conhecimento, mas nenhuma aplicação. E esse é o objetivo do meu treinamento, que você tenha uma aplicação de tudo que você aprendeu. Então ele é dividido ali em 3 etapas, basicamente 3 meses, né, 12 semanas, e ao longo do tempo você vai devagar, mas dentro de cada um desses pilares, construindo a sua mentalidade e aplicando isso no seu dia a dia. E se quando você entrar, a turma não estiver aberta, né, você vai encontrar um link para a página de lista de espera para que você seja avisado assim que uma nova turma abrir. Espero que você tenha gostado. Se você tiver qualquer dúvida, estou à disposição e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço e tchau, pessoal!